Olá, vamos começar então. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter cada um de vocês aqui, é uma honra ter cada um de vocês de novo aqui no canal da Academia Alta Renda, para a gente começar uma nova fase, para a gente começar uma nova caminhada e com novos conteúdos, enfim. E eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Queria, antes da gente começar, já temos aí mais de 500 pessoas, chegando a 600 pessoas já. De cara já deu o seu like. Queria testar se o som tá bom e se a imagem tá boa para vocês. Se tiver tudo certo, a gente começa sem mais delongas. Eu tô com o chat aqui na minha frente, por isso que eu tô olhando em diagonal aqui, para ficar mais fácil. A gente criou um estúdio aqui mesmo e a coisa tá ficando bonita. Inclusive, eu adorei esse cenário aqui de trás aqui, não sei o que vocês acharam, mas ficou a minha cara, né? Velho. Como disse, eu falei semana passada, tinha ficado a minha cara. Uns 3 ou 4 pessoas me mandaram mensagem: ficou sua cara, ficou meio velho. Velho é a avó de vocês. Esse aqui, isso aqui é velho. Eu sou um cara novo, rapaz. Tô no meu auge dos meus 40 anos, com um corpinho de 41. No fino, no miolo do palmito, como diz lá no Goiás. Enfim, pessoal, sem mais delongas, é com muito prazer e com muita honra que eu estou lançando aqui um novo empreendimento, vamos dizer assim. Nós vamos começar hoje as aulas do treinamento gratuito de economia. Quem lembra disso aí, levanta a mão no chat aí. Lembra que eu prometi? Enfim, deixa eu até chamar a galerinha lá. Aí, ó, estamos ao vivo. Vamos lá. Pessoal, eu prometi esse treinamento há muito tempo, tá? Há muitos meses que eu venho prometendo esse treinamento. O que aconteceu? E eu vou começar ele hoje. Serão 6 aulas, deixa eu explicar para vocês. Serão 6 aulas e mais 3 aulas na última semana, onde a gente vai fazer a semana batendo o mercado. Isso aqui é novidade para vocês e eu vou explicar isso no final dessa live agora, dessa primeira live. E aí, são grupos separados, mas enfim, a gente vai mandar todos os avisos lá no grupo do WhatsApp também que a gente estava mandando até agora. O link já está aí se vocês quiserem se preparar para o evento. E a gente criou esse evento justamente para dar uma continuidade a esse treinamento de economia gratuito. Lembra que eu falei que para quem não é aluno da Academia Alta Renda, esse treinamento de economia gratuito seria uma fase de avaliação, né? Seria uma seletiva. Seria um processo seletivo para quem quisesse fazer parte do BMS. É isso que a gente vai fazer. Então nós vamos fazer 6 aulas em 6 semanas consecutivas e depois um evento com 3 aulas consecutivas, lives ao vivo, terça, quarta e quinta, se eu não estou enganado, lá de agosto, tá? E eu já vou explicar para vocês as datas e tudo mais, para a gente fazer essa evolução desse treinamento de economia, tá? Então, quem quiser, quem não é, levanta a mão no chat aí, quem não é aluno da Academia Alta Renda ainda. E eu não vou enrolar mais, porque senão não dá tempo de a gente fazer a live em 1 hora como eu quero fazer, tá? 1 hora e pouquinho, nós vamos demorar 1 hora e 10 aqui para assistir, para dar essa primeira aula. Então, não quero enrolar muito. Eu preciso hoje que vocês interajam comigo aqui para eu conseguir ir acompanhando se vocês estão entendendo essa pinóia ou não, tá? Então, ó, para quem não é aluno da Academia Alta Renda, entrem nos grupos, porque lá vocês vão ter acesso a esses conteúdos, materiais complementares, o processo seletivo, que a gente vai mandar algumas coisas para preencher, e inclusive o convite para você participar do evento Semana Batendo o Mercado, que vai ser lá em agosto, que é o complemento, a evolução dessas aulas de economia. Dito isso, tá? O link está aí no topo do chat, eu nem vou ficar falando mais, vou falar disso mais no final. Mas, dito isso, vamos começar. Tá pronto? Sim ou não? Quem tá pronto, levanta a mão. Pessoal, só uma coisa. Quem for aluno já da Academia Alta Renda e já for aluno efetivo, já tiver entrado nessa nova fase da comunidade, inclusive, que nós colocamos tudo lá dentro, vocês já estão sabendo, todas essas aulas de economia vão lá para dentro da comunidade. Então vocês podem ficar tranquilos que vai estar tudo isso aqui disposto para vocês lá sem problema, tudo liberado e vai estar tudo disponível lá para vocês. Tá? Então quem já é aluno, obviamente, vai ter isso em primeira mão, né? Antes de todo mundo, como a gente sempre faz aqui
lá na Academia Alta Renda. Vai para o card que está dentro do BMS lá. Aliás, minto, desculpa. Vai ter um card lá com treinamento separado, treinamento gratuito de economia, o jeito mais simples de entender a economia. E no final dessas 6 aulas a gente vai disponibilizar o PDF com todo esse conteúdo para vocês, tá? Para quem é aluno e para quem não é aluno. Vou ceder para todo mundo. Agora, dentro da comunidade, vocês vão ter acesso a essas aulas de maneira antecipada e todo o resto, porque à medida que a gente for editando e botando e liberando, a gente vai colocando lá para vocês terem acesso, vocês tirem de novo se quiser, tá? Como sempre, a gente sempre vai dar benefícios e prioridade a quem é da nossa família, quem é aluno. Se você não é aluno, quando você entrar aqui, você vai ter essa sensação de que realmente nós somos uma família e estamos juntos nisso. Pessoal, quem é aluno aí, estou falando verdade ou mentira? Vocês têm ou não têm privilégios por estarem aqui? Sejam honestos comigo, com vocês e com eles. A gente sempre traz coisas primeiro para vocês. A gente sempre traz os privilégios primeiro para vocês. Eu sempre falei, primeiro vem a academia, os alunos da academia. Depois, quem está fora daqui. Eu quero atender quem está fora daqui também. Mas, cara, a minha atenção primeira é lá da academia. E hoje, para a gente finalizar os recados aqui, as boas-vindas, hoje, pessoal, eu acho que a Fabiola tá... Fabiola, me dá um ok lá no WhatsApp se você está a postos aí para abrir o grupo quando eu te pedir. Pessoal, atenção, para quem é aluno, olha, isso aqui vocês não sabiam. Como é que eu fiz essa diferenciação, uma vez que a gente está dando aula no YouTube, eu falei que ia ser uma aula fechada e blá, 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 mas enfim. Mais um benefício para quem é aluno. Durante as aulas de economia, esse treinamento gratuito de economia, os alunos, ao final da live, de todas as aulas, eu vou ficar aqui mais uns 10 ou 15 minutos respondendo algumas perguntas. As perguntas são exclusivas dos alunos. A gente vai abrir o grupo, a Fabiola vai abrir Qual grupo você vai abrir, Fabiola? A Fabiola vai abrir um grupo do Telegram, um dos grupos da comunidade, e vocês que estão lá na comunidade poderão fazer perguntas lá e eu vou responder aqui. Quem não for da comunidade, quem não for aluno ainda, infelizmente, não tem esse privilégio. Ela vai abrir o grupo do Dolarize, tá? Que é onde tem mais pessoas. Todo mundo que entrou na comunidade agora tem acesso lá. Tá com um tópico novo lá, tá? E depois a gente vai passar isso. Na semana que vem a gente vai se organizar melhor e passar isso para dentro do grupo do BMS, que vai ter um grupo lá também. Mas só para a gente não perder o ritmo aqui, a gente vai fazer pelo grupo do Dolarize hoje. Então você que é aluno, prepare-se, porque no final da live eu vou falar, pode abrir. Aí a Fabiola vai abrir lá no final, e a gente vai responder algumas perguntas. Não vou conseguir responder perguntas de todo mundo, mas vou tentar responder da maioria. Pessoal, estamos entendidos essa primeira parte? Todo mundo junto comigo aqui? Dei um joinha, levanta a mãozinha, bate palma, fala ok e vamos começar. Papel e caneta na mão. Vocês vão receber PDFs no final, vocês vão receber os slides no final, porém, eu quero que vocês anotem o máximo de coisas possíveis. E eu vou explicar por quê, e isso já faz parte da aula. Já começa a anotar. Eu falei isso por 15 anos da minha vida, eu ensinei isso para os alunos desde a primeira turma. 3 anos atrás, e eu já falava isso há 15 anos, mas 3 anos atrás saiu um estudo aqui de uma universidade famosa nos Estados Unidos dizendo que quando a gente escreve, a gente aprende o dobro. Por quê? Porque quando a gente ensina, a gente aprende mais do que quando a gente aprende de maneira passiva. O que mais te ensina é ensinar. A gente mais aprende quando ensina. E quando eu estou escrevendo, eu estou ensinando a folha. A minha mente entende que eu estou ensinando a folha. Então eu aprendo mais, melhor e mais profundo. Tá? Então quero que vocês, se puder, anota tudo. Posso começar, pessoal? Simples assim? Bora. Galera, eu vou começar trazendo para vocês o seguinte. Entendendo a economia de uma vez por todas. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês, e eu tô cheio de tecnologia, dá uma olhada nisso aqui. Ah, moleque. Olha só, agora a gente desenha, a gente faz o diabo aqui. Vai aparecer na tela de vocês aí. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, lembra que a gente falava de um tal de ciclo de precificação? Quem lembra, bota a mãozinha para cima. É assim que a gente vai começar, tá? Olha o que está na tela de vocês, vocês não vão me ver mais, vocês vão ver só a tela. Tá aqui, ó. Ciclo
de precificação. Tá? Olha lá. Estão vendo a tela aí, né? Show de... Rapaz! Agora a coisa mudou! Vocês escutam a minha voz e a minha voz vai com você aonde você for para o seu melhor prazer e para a sua melhor eficiência. Igual hipnose. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Pessoal, o que acontece no ciclo de precificação? Alguma coisa acontece na economia. Acontece algum fato, qualquer que seja. Uma decisão, um comunicado, uma mudança de política monetária, econômico-fiscal, monetária, cambial fiscal. Acontece alguma coisa na economia. Essa alguma coisa gera um sentimento no mercado. Esse sentimento é otimista, pessimista, altista, baixista, enfim, vocês já entenderam. Gera um sentimento. Esse sentimento gera a atuação dos players. E quando eu estou falando player, eu estou falando de grandes players, de quem realmente impacta a movimentação de mercado. Ah, tá, peraí que tá errado ali. Deixa eu ajeitar a tela ali, pessoal. Só um pouquinho. Nem tudo é perfeito, né? Aí, ó, dá uma olhada. Agora sim, ó. Pronto. Agora sim. Beleza? Isso aí eu não tinha pensado, tá vendo? Vou pensar para a próxima, botar um canvaszinho, né? Botar esqueci o nome, como é que fala em português. Uma beiradinha da tela e vai ficar bonito, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Tem essa atuação dos players. Quando eu falo player, pessoal, entendam comigo aqui. Quando eu falo player, eu estou falando de grandes players, tá? De grandes players. Eu não estou falando do varejo, eu não estou falando do cara que opera mini índice, do cara que opera 10 contratinhos. Eu estou falando dos caras que movimentam o mercado, que dão tom para o mercado, tá? E aí a gente tem níveis de players e diferenças de players. Então eu tenho níveis, por exemplo, eu tenho as baleias, eu tenho os tubarões, eu tenho os varejos, eu tenho... Dentro desses institucionais, eu tenho informed traders, non-informed traders, gamblers, arbitradores, eu tenho vários, e todos eles são institucionais, tá? Isso que a gente chama de fundamento, estrutura e microestrutura de mercado. Tá bom, pessoal? Show? Então, quando eu estou falando de player, entenda que eu estou falando de grandes players, tá? O Banco Central é o maior deles e isso é que a gente vai começar a ver nessa aula. Então, vamos continuar aqui. Essa atuação dos players gera o quê, pessoal? Vamos ver se vocês lembram disso aí. Quem é aluno tem que lembrar disso aí, hein? Quem é aluno tem que lembrar disso aí, hein? Essa atuação dos players gera o quê, pessoal? Um desequilíbrio entre oferta e demanda. Certo? Esse desequilíbrio entre oferta e demanda provoca um deslocamento do preço. E aí, e aí, no final, isso reflete na precificação. Tá aqui a palavra. Tá? Pessoal, quando eu tô nesse ponto aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui para vocês ficarem vendo. Quando eu tô nesse ponto aqui de oferta e demanda, a gente está vendo numa perspectiva macro. Tá? Eu tô vendo numa... como se fosse uma grande figura do macroeconomia, tá? Lá dentro do mercado tem duas forçazinhas que também acontecem, que estão dentro disso aqui, ó, que aí já não está mais na estrutura de mercado, já está mais na microestrutura de mercado. E aí é o quê? São agressões de compra e venda. Agressão não é volume. Vocês entenderam? Não tem nada a ver com volume de compra ou venda. Não existe volume comprador e volume vendedor. Quem não sabia disso? Ah, desculpa. Aqui, ó. Tá vendo?
Agressões, aqui ó, agressões de compra e venda. Então não existe volume comprador e volume vendedor. O que essa oferta e demanda, ela se desequilibra porque essa atuação dos players, ela é realizada através de agressões na compra e na venda com equilíbrios diferentes. Tá? Então presta atenção numa coisa aqui, ó. Volume. Isso aqui é uma coisa importantíssima que eu vejo gente grande errar na internet, professor famoso errar na internet. Volume é uma negociação que já foi fechada. É quando um comprador encontra um vendedor e eles fecham o negócio. Ocorre um offset da posição. Zerou. Aí, esse fechamento, esse casamento da negociação gera um volume. Tá? Isso aqui, o volume em si, pessoal, ele não desloca preço. Ele não está diretamente relacionado a deslocamento de preço. Então não existe volume comprador ou volume vendedor. Ah, Felipe, mas lá na nossa plataforma tem um volume que é vermelhinho e um volume que é verdinho. Quem já viu isso lá? E aí o cara falou, tá vendo? Tem um volume comprador, tá vendo? Tem um volume vendedor. Não tem nada a ver, cara. Esse cara sabe tanto de mercado que ele não sabe nem disso. Pra vocês verem como é que é fraca a informação de mercado no Brasil. Não existe volume comprador ou volume vendedor. Volume é volume. Volume é uma negociação fechada. A agressão, presta atenção, a agressão de compra ou de venda, ela desloca o preço porque o player, ele abre mão da liquidez, aliás, minto, desculpa, ele abre mão da posição, porque ele, em função, ou seja, porque ele precisa de liquidez e ele tem urgência. Quando ele tem urgência e por isso ele precisa da liquidez, ele abre mão da posição, desloca, agride o mercado, deslocando o preço, porque ele piora o preço dele, em busca de liquidez. Porque tem urgência. Entenderam, pessoal? Entenderam a diferença entre... Essa é a primeira fase. Vocês entenderam a diferença entre a agressão e volume? Entenderam essa diferença? Beleza. Então, assim, ó, quero que vocês entendam aqui, ó, que esse, mais uma vez, para a gente encerrar essa primeira fase. Ciclo de precificação. Acontece alguma coisa na economia, isso gera um sentimento no mercado, que é otimista, pessimista e tal. Esse sentimento gera a atuação dos players, que provoca um deslocamento de oferta e demanda. E esse deslocamento, esse desequilíbrio da oferta e demanda, esse desequilíbrio de oferta e demanda provoca um deslocamento do preço. E é isso a gente chama de precificação dos ativos. Quem já tinha ouvido falar nisso aí? Os alunos já tinham ouvido falar, tá? Mas eu queria saber quem já tinha ouvido, que não é aluno, já tinha ouvido falar desse mecanismo. Quando eu estou falando desse mecanismo, pessoal, esse mecanismo, provavelmente quem não foi aluno ainda não conhece esse mecanismo, né? Esse mecanismo não sou eu que estou dizendo, não. Eu não inventei esse mecanismo, não, tá, gente? Isso aqui é teoria de mercado. Por isso que eu falo, as pessoas que ensinam mercado no Brasil, elas deveriam saber disso. Tá bom? Porque tudo parte daqui. Inclusive, lá na frente, quando a gente for estudar as 3 leis de mercado, oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado, quando a gente for estudar essas 3 leis, elas partem todas daí. Tudo de mercado, tudo, qualquer análise, qualquer tipo de análise, qualquer metodologia, qualquer estratégia, qualquer informação de mercado, ela parte desse princípio. Isso aí são os fundamentos de mercado. Tá? São os fundamentos de mercado.
Dentro dos fundamentos de mercado, eu tenho duas coisinhas de estrutura e microestrutura, e cada uma delas, elas interagem entre si para dar esse tom, para dar a precificação dos ativos. Tá bom? Então, como tudo parte daí, eu precisei explicar essa primeira parte. Então, agora, a gente vai para a aula mesmo, efetivamente. E aqui está a primeira parte do PDF que vocês vão receber. E eu já deixei ele reservado aqui, que é essa primeira aula. Eu vou até botar em cima da mesa. Ele está aqui na minha tela também, mas eu vou acompanhar com vocês aqui. Tá bom? Ó, aliás, eu não vou deixar aqui, não. Vou deixar aqui mesmo, porque não precisa. Não, vou deixar aqui. A gente vai passando aqui como se a gente já estivesse na faculdade. Eu sou professor e estou na faculdade. Enfim. Vamos lá. Pessoal, entenderam essa primeira parte? Posso passar adiante? Show? Então tá bom. Quem gostou, dá o like aí, se inscreva no canal, faça os comentários, siga a gente no Instagram. Eu sou Felipe Amorim e a Academia Alta Renda. Enfim. Vamos lá. Pessoal, esse treinamento ele tem o intuito de que vocês entendam a economia de uma vez por todas, tá? O que que acontece? Por que que eu fiz isso? Lá atrás, eu não entendia nada, pinóia nenhuma. Vou contextualizar para vocês em 2 minutos por que isso aqui foi feito dessa forma e vocês vão entender o que que eu vou falar quando eu começar a explicar a matéria mesmo, tá? Inclusive tem nós vamos falar vou mostrar isso numa planilha que vai mudar todo o entendimento, que foi o que mudou o entendimento para mim. Eu via todo esse conceito econômico, de como a economia se relaciona e como ela tem que trabalhar, como essas engrenagens têm que trabalhar para o sistema se mover, para ela precificar os ativos, para as decisões serem tomadas. Tá bom? E eu não conseguia entender isso, porque eu sou muito visual, eu não conseguia entender esse mecanismo funcionando. Eu não sei se isso aconteceu com vocês ou acontece com vocês, mas talvez não, porque vocês são perfeitos, né? Mas comigo aconteceu um monte por anos. E eu olhava para aquilo e falava, cara, eu devo ser burro, porque todo mundo entende essa pinóia, menos eu. Só que eu tinha estudado questões de aprendizagem acelerada, a programação neurolinguística, métodos de ensino e aprendizagem, essas coisas todas. E eu acabei criando para mim um mecanismo para eu sistematizar essa parada, para que eu conseguisse entender. Então, para mim, foi assim que eu entendi, porque eu sistematizei. E quando eu sistematizei, é como se eu estivesse montando o quebra-cabeça. O que acontece quando a gente sistematiza? Sistematizar é colocar no sistema. O que acontece quando a gente sistematiza? Eu consigo correlacionar os fatos. E aí isso cria uma visão geral da coisa. E aí quando eu crio uma visão geral da coisa, se eu ver a obra pronta no final, eu consigo entender melhor os mecanismos iniciais que eu precisei mexer para criar a obra. Isso, inclusive, é técnica de aprendizagem acelerada. Tá? Estou falando para vocês, não tem nada a ver com o assunto, mas é bom, se vocês quiserem, se tiverem interesse também, lá dentro da comunidade, um dia a gente pode fazer uma aula conversando sobre isso. Tem algumas técnicas de memorização, aprendizagem acelerada, oratória, essas coisas. Mas, enfim, uma das técnicas e que não é feita nas escolas, e está aí um erro grotesco do método de ensino atual, que é começar do começo e ir ao final. O método de ensino mais eficiente é começar do final e voltar ao começo. Como assim, Felipe? Pum! Agora butucou tudo. Pois é. Se eu te mostro a obra pronta e depois volto lá e começo a te mostrar os mecanismos pequenos que vão se juntando para formar a obra, como você tem a visão da obra pronta, é mais fácil entender o percurso e os mecanismos funcionando. E todo educador sabe disso. Educador que estuda. Todo neurocientista sabe disso. Mas o sistema foi feito para você não pensar, para você não aprender. O sistema foi feito para você seguir ordens. E não para você aprender. Se você começar a pensar, você não segue o sistema. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a pensar, saí do sistema. Esse é o problema de pensar. É que a gente sai do sistema. Por isso que o sistema não quer que você pense. Entendeu? Se eu não tenho a visão final, olha só para você ver como é que a minha mente trabalha. Se eu não tenho a visão geral da coisa, se eu não tenho a visão geral da obra pronta, eu não consigo montar imagens, eu não consigo montar memórias na cabeça. Então minha aprendizagem fica muito mais deficitária e lenta. Quem sabia disso?
Jean Vargas, blá, blá, blá. Tira o Jean daí, por favor. Bloqueia ele. Ah, não. Então não, bloqueia não. Ele tá falando blá, blá, blá porque eu tô falando? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não, deixa quieto, tá? Olha só. Por favor, se você não quer ouvir o que eu tenho pra dizer, vai embora. Tá tudo certo. Vai em paz. Sucesso pra você. Não, desculpa, Jean, o erro foi meu. Eu li errado, tá? Desculpa. Perdão, li errado. Não. Pessoal, eu li errado, tá? Eu li outra coisa e achei e vi o nome Jean, mas não é não. Jean, me perdoa, falei errado, tá? Eu já vou avisar assim, ó. Não, tá tudo certo, mano. A culpa foi minha. Já resolvi, tá? Eu só tô pedindo pra vocês assim, ó. Não tá afim, só vai embora, tá? Tem 1.800 pessoas querendo aprender as coisas. A gente não tem muito tempo. É uma coisa que nem na faculdade as pessoas não ensinam. Eu vou resumir para vocês 70% de uma faculdade de economia para vocês em 6 aulas, de um jeito que vocês vão conseguir entender e dar aula lá dentro para esses caras. Então, por favor, se você não tá afim, cara, se você acha que o que eu tô falando aqui é besteira, blá, 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 cara, só vai embora, pelo amor de Deus, tá? Não enche o saco. É só isso, é o recado tá dado. Vamos continuar. Então, pessoal, quando eu não tenho a imagem pronta na cabeça, quando eu não tenho a obra final pronta na cabeça, a imagem final, eu não consigo formar imagens memórias, então meu aprendizado fica mais lento e menos eficiente. Tá bom? Sabendo disso, eu vou mostrar para vocês a obra final, aí a gente volta para o começo. Aí a mente de você vai falar assim, ó. Bum. Tá bom? Entenderam, pessoal, por quê? Só pra vocês não falarem, caramba, tá começando do final. Eu sei o que eu tô fazendo, tá, gente? Eu sei o que eu tô fazendo. Beleza? Vamos lá. Galera, a ideia... Vamos começar então. Entendendo a economia de uma vez por todas. Tá aqui, ó. A ideia, pessoal, não é ficar fazendo previsão... Agora começa a anotar. Aliás, eu já devia estar anotando, né? Enfim. Mas a ideia, gente, não é ficar fazendo previsão de futuro. A ideia é entender como é que a máquina econômica funciona e anote isso aí. Como o Banco Central reage a isso. Qual o maior... Anote isso aí agora. Qual o maior player do mercado financeiro no mundo? Quais são os maiores players? É o banco, é o fundo, é a tesouraria do não sei o quê. Não, é o Banco Central. O Banco Central é o maior especulador do planeta. E entre os bancos centrais... O Fed é o maior deles, o Federal Reserve, o Banco Central americano. E acima do Banco Central americano, só tem o quê? O Banco Mundial e o FMI, que aí são controlados por famílias e situações e mecanismos muito além das políticas que nós temos nos países. Presidente, Congresso, entendeu? Aí é uma outra história, eu não vou falar aberto na internet. Um dia a gente vai ter esse papo lá dentro da comunidade, mas eu não vou falar aberto na internet, porque aí eu vou tomar ban. Semana passada eu já tomei um ban de novo pela aula da semana passada. Derrubaram o nosso vídeo, eu precisei cortar alguns pedaços para subir o vídeo de novo. Se vocês verem o vídeo da live que eu fiz na segunda-feira, eu precisei cortar pedaço do vídeo, tá? Enfim, direto e reto a gente toma essas coisas. Então eu vou evitar para não tomar mais banimento. Não tô afim mais, tá, pessoal? A gente fala lá dentro da comunidade, porque lá dentro eu falo pelo Zoom, falo o que eu quiser e tá tudo certo e posso deixar lá gravado, vocês assistem lá. Porque aí não tem ninguém ouvindo na internet. Porque a internet é fogo, né? Enfim. Então, pessoal, desses níveis, o Banco Central é o que manda em tudo. Agora, existe um link de causa e efeito, causal, em relação ao cenário que a gente tem e a reação do Banco Central. O Banco Central, ele é sempre reativo, ele é sempre contracíclico. Não sempre, mas quase sempre. E a gente fala que é de sempre. Na imensa maioria das vezes, a reação, ela é contracíclica. Acontece, o Banco Central vai lá e interrompe. Acontece, o Banco Central vai lá e reage. Acontece, o Banco Central vai lá e tenta interromper ou tenta interferir. Vocês entenderam? Então, assim, por isso, quantas vezes vocês estão ouvindo nos últimos tempos aí? O Fed vai trabalhar de forma data dependente, ou seja, a depender dos dados. A gente espera os dados saírem e aí reage. Cara, não é agora, sempre foi assim. E isso está nos mandados do Fed e eu vou trazer para vocês aqui,
tá? Vocês vão ver. Cara, essa aula de hoje já vai resumir para vocês 50% das dúvidas que você tem de como é que esses mecanismos funcionam para as notícias que você recebe, para aqueles dados econômicos, por exemplo, que vocês estão lendo todo dia e não entende nada. Quem aí vê dado de, agora saiu o payroll, hoje saiu o JOLTS, agora saiu taxa de desemprego, agora saiu PCE, CPI, não entendo nada. Como é que eu relaciono essas coisas? Hoje você vai entender por que aquilo é importante e como é que você bota elas juntas. Já hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá. O link causal da relação do cenário com a reação do Banco Central, ele é direto. Porém, a reação do Banco Central interfere aonde? Acabei de falar no início da aula. Vamos lá, vamos fazendo. Pessoal, vocês têm que ir me ajudando aí para eu saber que vocês estão entendendo. Tá? Tem que ir relacionando para saber que está entendendo. Vamos interagindo aqui, tá bom? Pra eu conseguir ver o ritmo que eu vou dando. Porque assim, se tiver um ritmo muito acelerado também, eu estendo para 7 aulas, 8, não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam essa pinóia. Não adianta eu fazer um esforço desse para ninguém entender. Exatamente, Ezequiel. O Banco Central, a reação do Banco Central interfere na precificação de todos os ativos. Ó, Reinaldo, Thiago, estão prestando atenção, show de bola. Interfere na precificação de todos os ativos. Então, no final das contas, anota uma coisa aí, é o Banco Central que dá o tom da economia e que, no final das contas, dita o preço dos ativos. Cara, quando eu entendi isso, fazendo uma pausa aqui, quando eu entendi isso, a minha cabeça fez assim, ó. Pum! Por quê? Porque eu entendi que eu podia desconsiderar 90% do que o povo falava aí fora, desse tanto de informação que chega, essa inundação de informação de besteira que todo mundo ouve, e podia resumir a escutar o que o Banco Central estava decidindo e comunicando, em cima dos dados que ele usa para precificar tudo isso. Porque o Banco Central não usa esses 20 e tantos, 30, 40 mil dados que saem aí todo dia. O Banco Central só usa 2. E faz a combinação de 2 dados mais um instrumento para fazer tudo o que tem que fazer. Qual que vocês preferem? Ficar analisando todo dia esse monte de balela que todo mundo fala o tempo todo, 20 mil coisas, ou analisar 2 e mais um instrumento? Entendeu qual foi a minha virada de chave? Que eu falo para vocês do BMS? Por que eu tive que ignorar? Por que eu tive que botar para baixo 17 anos de mercado? Cara, eu olhei para trás e falei, 17 anos perdido. Eu podia ter aprendido isso lá no início. Ia me evitar 17 anos de esforço. Apesar de que eu não gosto de evitar esforço, mas eu não importo com o esforço, mas enfim, tá? Olha só. Vamos lá. Isso tudo é essencial para quem quer aprender a investir no mercado em todas as frentes, independente se do seu modelo de estratégia que você usa, independente se é especulação, se é investimento, se é ação, se é asset allocation, se é derivativo, se é opções, não interessa. Esses mecanismos vão interferir na precificação de tudo. Então agora, pessoal, eu vou trazer para vocês na tela aí, deixa eu colocar na tela aqui, vou trazer para vocês uma planilha. Rapaz, esse negócio vai ser show demais. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou trazer para vocês uma planilha. Ó. Estão vendo a planilha aí? Eu preparei a aula, vocês estão vendo, né? Ah, moleque. Rapaz, esse negócio vai ficar sinistro. Galera, é o seguinte. Isso aqui foi o que virou minha chave. Total. Tá? Total. Então eu preciso que vocês acompanhem isso aqui, porque isso aqui é definitivamente o que vai virar a chave de vocês. Tá bom? Eu estou gerando aqui, pessoal, um cenário hipotético de uma fábrica de chinelos. Vamos supor que a gente tem uma fábrica de chinelos. Estão conseguindo ver direito a planilha aí, bem vistinha, né? Depois eu vou disponibilizar isso aqui depois lá na comunidade, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Inclusive a planilha para vocês brincarem com ela aí. Vou disponibilizar com as células abertas para vocês brincarem com ela aí. Só não estraga, né, pô? Mas só presta atenção agora, tá? Imagina, agora vai acompanhando na tela. Olha o que a gente tem aqui. Imagina que eu tenho uma fábrica de chinelo.
tá? Essa indústria de chinelo, ela tem 10 máquinas, tá aqui, ó. Ela tem 10 máquinas disponíveis, mas ela só está utilizando 5. Então eu tenho 5, porque eu tenho 5 funcionários, cada funcionário opera uma máquina, eu estou utilizando 5, mas ela tem 10. Então eu tenho 5 postos de trabalho, no momento, que estão o quê? Ociosos. Certo? Eu tenho 5 postos de trabalho que estão ociosos. A grande questão da economia, presta atenção numa coisa aqui. A grande questão da economia é que a gente precisa ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é a maior dificuldade das finanças, porque a gente precisa adotar um ponto de partida que a gente não sabe qual que é, mas a gente tem que escolher um começo. É assim que é, tá? A gente tem que escolher um ponto de partida. Eu estou escolhendo um ponto de partida de uma fábrica imaginária que tem 10 máquinas, que fabrica chinelos, que tem 10 máquinas, vende 500 chinelos por mês, 500 pares de chinelos por mês, tem 5 funcionários, cada funcionário opera uma máquina. O preço médio de cada chinelo é R$80 de venda, tá? Vamos acompanhar na planilha, ó. 500 chinelos pedidos, 500 pedidos por mês, R$80 cada chinelo, 5 funcionários trabalhando, cada funcionário opera uma máquina, cada funcionário ganha R$2.000, ou seja, um total de 10 mil de salário. O custo na venda, ou seja, o custo para produzir, de tudo isso, é de R$25, tá? Custos de maneira geral. E aí eu tenho que considerar, inclusive, o câmbio. Eu não vou considerar o câmbio na conta aqui, mas vocês vão ver que lá na frente a gente vai comentar disso. E eu tenho um total de R$12.500, que seriam ali, né, enfim, variáveis, despesas e tudo mais. É um cenário hipotético, meu custo fixo, só para lembrar vocês, o custo fixo é tudo que tem que pagar, produzindo ou não, aluguel, luz, segurança, IPTU, enfim. E o custo variável é tudo que varia em relação à produção e às vendas. Quantidade de funcionários, uma máquina a mais, enfim. Tá bom? Vamos lá. Se eu vendi 40 mil esse mês, meu custo fixo é 5 mil. Estou gerando uma conta. Aluguel, gerando um número hipotético. Tá bom? Meu custo variável, ó, 10 mil mais 12.500. Meu custo variável é de 22.500. De total. O imposto sobre a venda, eu estou considerando um imposto aqui de 15%, nós estamos falando ali de R$6.000. Então, no final das contas, eu tenho lucro líquido de R$6.500 nessa fábrica. Entenderam isso aí até agora? A minha capacidade máxima de produção por funcionário é de 100. Eu tenho um total de 10 máquinas, 5 estão ociosas, a capacidade de fabricação atual é de 500 e o custo de uma máquina é de 10 mil. Isso aqui, pessoal, é um cenário real de uma indústria. É isso que muitas vezes, quando você é um funcionário, você não entende como esse mecanismo funciona. Olha o que precisa ser feito para esse cara tirar R$6.500. Mas você entendeu isso aí. Agora, galera, agora que vem a mágica da coisa. Bicho, e agora presta atenção, porque, cara, eu chego a arrepiar quando eu vou falar essas coisas, porque eu lembro, quando eu vi isso na minha frente, fazendo sentido, pum! Eu falei, caramba, entendi, eu até arrepio. Mas enfim, olha só. Vamos supor que, de repente, a economia começa a aquecer. Tá? De repente, por algum motivo, não interessa o motivo. A economia começa a aquecer. A fábrica começa a ter um aumento do número de pedidos. Porém, ela não consegue atender com apenas 5 posições preenchidas na fábrica. Confere? Porque cada 100 pedidos a mais, o funcionário só consegue atender 100. Vamos supor que ela recebesse um excedente de 100 pedidos. Então, ela sairia de 500 para 600 pedidos. O que ela teria que fazer? Contratar um funcionário a mais, preencher mais uma vaga. Como ela tem 5 vagas vazias, o equipamento está todo lá, a infraestrutura não muda, já está no lugar. O único gasto que ela vai ter é o quê? Ela vai ter que incrementar uma posição com mais salário, ou seja, o custo, presta atenção, pessoal, o custo dela para aumentar a produção é baixo. Então, olha na planilha para você ver. Se eu aumentar aqui para 600, aumentar mais um funcionário a R$2.000, vocês estão vendo que aqui, ó, eu aumentei os pedidos em 100,
eu aumentei um funcionário, o meu lucro, que era de 6.500, passou a 8.800. Não mudou nada. O meu imposto aumentou, o meu custo aumentou, mas o meu líquido também aumentou. Então eu estou crescendo, eu estou ganhando mais dinheiro. Entendeu? E assim, a fábrica vai... Agora ela tem 6 posições, está preenchida, falta 4 posições, ela consegue vender 600 itens por mês e consegue aumentar o lucro com novos pedidos. Só que aí, aumenta mais 100 pedidos, a economia está bombando, igual está aqui nos Estados Unidos, bombando, aumenta mais 100 pedidos. Então a gente vai para 700. Pessoal, eu consigo atender 700 pedidos com 6 funcionários, sim ou não? Não. Então eu preciso fazer o quê? Aumentar um funcionário. Cara, aumentou todos os meus custos, mas olha o meu lucro. Eu estou crescendo. Eu estou ganhando mais dinheiro. E isso vai me estimulando. Qual o sentimento lá, pessoal, gerado na economia? Qual o sentimento que eu falei lá no ciclo da precificação no início? O sentimento é otimista. Rapá, a coisa está indo bem. A coisa está indo bem. Certo? Assim, pessoal, a fábrica consegue ir carregando esse crescimento e incrementando. Presta atenção no que eu estou falando. A fábrica consegue carregar o crescimento, incrementar o lucro de uma maneira tranquila até atingir a máxima capacidade de produção, que são as 10 posições, totalmente. Então vamos fazendo um por um só para vocês entenderem? Olha o lucro líquido como vai mudando, pessoal. 800 pedidos. Consigo atender com 7 funcionários? Não. Tenho que contratar mais um. Contratei 8. Aumentou as minhas despesas todas? Aumentaram. Mas meu custo fixo não aumentou, o salário está o mesmo porque eu tenho posições ociosas, eu não tenho que aumentar as máquinas e infraestrutura, o meu lucro passa para 13.400. Aumentou mais 100. Cara, a economia está aquecidaça, 900 pedidos, estou crescendo, vou aumentar mais um funcionário, 15.700. Aumentou para 1.000. Rapaz, cheguei na minha capacidade total, as 10 máquinas produzindo, eu estou ganhando 18 mil reais por mês. Cara, eu saí de 6.500 para 18 mil por mês. Não mudou nada para mim, eu tinha toda essa infraestrutura. Vocês entenderam? Entenderam o que está acontecendo, pessoal? Os pedidos, eles vão aumentando por alguma melhora que a gente não sabe o que é e está tudo certo de não saber, né? Não tenho essa obrigação de saber. E eles foram aumentando, e os pedidos, e a fábrica quer aproveitar o momento e foi contratando mais funcionários, e aí pagou 2.000 a mais, e está vendendo 8.000 a mais, e aí está chegando um lucro mais acima, e vai fazendo a composição de custo, e vai aumentando o seu lucro, e tudo vai ficando uma maravilha. Ou seja, olha o sentimento gerado. O sentimento, gente. Quem lembra aí dos alunos, que eu falava assim, lembra do momento da euforia máxima? Chego nesse momento aqui, eu estou numa euforia máxima. Quem lembra disso aí? Da teoria de Wyckoff? Lembra? Euforia máxima. Preencheu as 10 posições. Mas agora vem o problema. A euforia continua. Aí, quem falou exaustão? Aí, Anderson! Eu vou entrando numa fase de exaustão. E eu vou explicar para vocês como. A euforia continua. Eu estou no meu limite. Se a economia continuar crescendo, a economia tem que crescer a qualquer custo, independente. Não. Ela precisa crescer com estrutura para crescer. Se não houver estrutura, inclusive de consumo para a economia crescer, esse crescimento, anote isso aí que eu vou fechar isso lá no final. Esse crescimento se torna inflacionário. Por quê, Felipe? Vamos lá. Se essa economia continua crescendo, vamos supor que ela vai receber mais 100 pedidos. 1.100. Ela não tem como atender 1.100 pedidos com 10 posições, certo? Então, ela vai ter que contratar mais funcionários. Só que, pessoal, para ela contratar mais um funcionário, ela não tem uma máquina a mais. Então, se eu contratar mais um funcionário, dá uma olhada aqui embaixo, aqui, ó. Nessa célula aqui embaixo, aqui, ó. Que eu marquei de amarelinho. Tá vendo que tá dando -1 ali? Agora, eu tô ficando deficitário. A minha ociosidade, aquele gap, zerou. E agora eu tô num excedente. Tá?
Então, olha só o que vai acontecer. Se a economia continuar crescendo, eu vou ter que começar a investir para continuar produzindo. Então, eu vou comprar uma máquina. Cada máquina custa 10 mil. Mas eu não vou comprar a máquina de uma vez, eu vou comprar financiado, porque os juros estão baixos e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui na casa do investimento R$1.000, vou pagar R$1.000 de parcela numa máquina. Tá bom? Ó, menos R$1.000. Pronto. Nota uma coisa aqui para vocês verem, pessoal. Presta atenção numa coisa aqui. Olha só. Presta atenção na tabela. Olha a diferença. Quando eu tinha 10 funcionários, quando eu tinha 9 funcionários e 900 pedidos, eu ganhava... Ué, o que eu fiz aqui? Custo variável... Ah, não, é 9. Quando eu tinha 9 funcionários e com 900 pedidos de 9 funcionários, eu ganhava R$15.700. Tá bom? Quando eu passei para 1.000, com 10 pedidos, com 10 funcionários, eu passei a ganhar 18. Então deu uma diferença de R$2.300. Certo? R$2.300. Olha só o lucro, a margem, o excedente de retorno, o excesso de retorno. Tá? Quando eu passo para 11 funcionários com 1.100 pedidos e faço um investimento de 1.000 para suportar isso, eu vou para 19.300. De 2.300 que eu ganhei a mais, agora eu só ganhei 1.300. Então, a proporção que eu estou crescendo agora, a velocidade, o impacto do crescimento, ele está sendo menor. Entendeu? Eu estou crescendo, mas eu não estou ganhando na mesma proporção que eu estava ganhando. Vocês estão começando a pegar toda a história, pessoal? Vocês estão começando a entender onde é que eu quero chegar? Ainda assim, está lucrativo. Mas o problema aí é que não cabe mais local para ela. Presta atenção. Cresceu, eu preciso botar uma máquina a mais. O prédio não cabe. A energia fica mais cara. Eu tenho que trocar de prédio, o aluguel fica mais caro. O IPTU fica mais caro. Tudo vai encarecendo. Então o meu custo fixo, presta atenção, o meu custo fixo fica mais caro. Então eu vou mudar o meu custo fixo aqui de 5.000 para 7.500. Olha o que aconteceu com o lucro. Com apenas 10 posições preenchidas, eu tinha um lucro de 18.000. Eu estou crescendo e agora o meu lucro é 16.800. Ah, tudo bem, Felipe. Mas eu fiz o investimento inicial, mas depois eu vou pagar o investimento inicial, ele vai zerar e eu não vou ter mais investimento para pagar. Sim, mas em teoria eu estou continuando crescendo. Só que esse crescimento agora, ele está me fazendo perder dinheiro. E muitas vezes as empresas, a maioria das empresas, por elas não terem esse controle absoluto, elas nem percebem isso. A medição delas é só de crescimento e não de caixa. Quem aí foi dono de empresa ou é dono de empresa ou trabalha em empresas que, por exemplo, na pandemia fecharam porque não tinha caixa? O resto da empresa era saudável, mas a empresa não tinha caixa. Entendeu como é que é o equilíbrio da coisa, pessoal? Vocês estão começando a pegar agora? Eu não entendia nada porque eu não entendia esse mecanismo na minha frente. Vocês estão entendendo como é que o mecanismo funciona? Agora, pessoal, qual que é o problema disso tudo? Presta atenção agora, nós já estamos chegando no final, tá? Presta atenção agora. Qual que é o problema disso tudo? Aqui, a gente está falando de um caso isolado. Presta atenção, pessoal. Cara, eu fico arrepiado. Presta atenção no negócio aqui. Nós estamos falando aqui de um caso isolado. De um caso isolado. Só que imagina que isso aqui acontece em toda a economia. Imagina isso aqui acontecendo em todos os Estados Unidos inteiro, em todas as empresas de uma vez. Cada uma tem uma capacidade diferente. Quando todo mundo atinge essa capacidade máxima, como é que acontecem as contratações adicionais? Olha só para vocês verem. Cara, eu vou falar isso agora, vocês viram isso acontecer o ano passado na frente de vocês, na cara. E muitos de vocês talvez
não entendiam por que estava acontecendo. Quem lembra de eu falar aí? Duas coisas. Primeiro, o problema da economia americana era a inflação salarial. E segundo, o Fed ia ter que provocar um desemprego em massa se quisesse conter a inflação. Quem lembra disso? Eu fui tirado de chacota numa live, o cara falou, tá falando merda, nunca, só fala merda, falou besteira. O Banco Central vai provocar um desemprego em massa? Cara, na semana seguinte, o Powell foi numa auditiva no Congresso e falou assim, 3,5% de desemprego é baixo e nós precisamos de mais. Quem lembra disso? Porque eu entendi esse mecanismo. E hoje vocês vão entender isso também agora. Presta atenção nisso aqui. Cara, isso aconteceu na cara de vocês. E aí, pessoal, dar determinações de precificação dos ativos fica babaca. Porque você está olhando para o futuro, você não está olhando para o passado. Porque operar olhando para o passado é bom demais. Só que a gente tem que operar olhando para o futuro. Porque o mercado financeiro passa a vida tentando prever o futuro, olhando para frente, não para trás. Presta atenção agora o que vai acontecer. E aí, o que acontece? Eu tenho 10 posições, certo? Tô lá. Tá preenchida. Aliás, tenho 11 preenchidas, tá tudo certo. Quando fecha esse gap, que passa dessa capacidade, essa capacidade fica lotada e começa a crescer e aumentar, o próximo funcionário que eu vou... Isso aí eu nem tô colocando na conta. Agora eu vou voltar lá atrás e vou fazer assim, ó. Chegamos aqui em 1.000, em 10... Aí vai começar, aí eu ter mais pedido. Né? Aí teve 100 pedidos a mais. 1.100. Eu tive que contratar um a mais. Só que esse um a mais que eu vou contratar, pessoal, como o crescimento está muito forte, está muito potente... Perdão. Como o crescimento está muito forte, muito potente... Ó, peguei 1.100, voltei lá de 1.000 para 10, coloquei 1.100... mais um na contratação. Como esse crescimento está muito potente, pessoal, eu não contrato o cara por 2.000 mais. Mão de obra está escassa. Quem lembra lá que os dados saíram no mercado americano, por exemplo, que os dados de emprego estavam deficitários porque as empresas estavam contratando e não conseguiam funcionários. E aí, quem lembra de eu falar, por exemplo, que um cara que flipava hambúrgueres aqui nos Estados Unidos trabalhava no McDonald's, que eles têm um dado aqui, né? Chama índice McDonald's, o índice salarial que eles precificam do cara que é o chapeiro no McDonald's, que era em torno de 12 dólares a hora, que foi parar em 25 dólares a hora. Só que mais dinheiro na população aumenta a base monetária. Isso a gente vai falar em outra aula. Aumentou a base monetária, eu pressiono a inflação mais para cima ainda, porque aumenta a demanda, aumenta a compra, o consumo. Eu não consigo segurar a inflação assim. Então, viram como é que o mecanismo vai se ajuntando, se agrupando? Vocês estão conseguindo entender agora esse mecanismo? Está ficando claro na mente de vocês agora, quando a gente sistematiza? Então, pessoal, eu não consigo contratar por 2.000 mais. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que contratar esse cara. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Eu vou ter que contratar esse cara por 2.200. Então, 2.200. Meu lucro, ó, cai ainda mais. Porque a mão de obra está escassa, porque não tem funcionário, porque o cara está exigindo ganhar mais. Quem lembra da história que os caras estavam exigindo ganhar mais para voltar, para sair do home office e voltar para os escritórios? Porque depois da pandemia todo mundo queria trabalhar de home office. E aí, para fazer o cara voltar a trabalhar, voltar no escritório, tinha que pagar mais. Vocês notaram que começa a ter uma pressão no crescimento? E o crescimento, anota isso aí, pessoal, estamos terminando já. O crescimento começa a ser inflacionário. Mesmo nas mesmas condições, mesmo nas melhores condições, o aumento do salário reduz o lucro da indústria. A solução disso, qual que é a solução disso? Aumentar o preço do produto final para compensar o aumento dos custos e assim sucessivamente. Esse aumento de preço é chamado de, coloca no chat aí. Então, esse aumento, eu saio de um preço de 80, né? Enfim, para, sei lá, vou botar aqui 88. Inflação.
Só que, começa a ocorrer uma reação em cadeia. Porque a matéria-prima também sobe. O dólar no preço que está agora, meu querido, a matéria-prima que chega no Brasil, que o Brasil tem que importar, às vezes, matéria-prima para a indústria, ela chega numa inflação muito alta, porque o dólar alto impacta na inflação. O câmbio é um mecanismo inflacionário potente. Porque o que você tem que comprar de fora e importar, você tem que pagar mais caro. Então, eu tenho que comprar borracha, eu tenho que importar borracha para produzir a sandália, e aí esse custo de produção vai para 27,50, por exemplo, em vez de 25. E eu vou esmagando. E vai ficando... Vocês perceberam, pessoal, que vai ficando custoso crescer? Agora imagina que eu tenho que contratar mais, fazer o investimento de novo, aumentar a matéria-prima, aumentar custo fixo e assim por diante. Imagina que eu vou dando essa compensação. Imagina que eu vou dando essa compensação. No final das contas, vai ter que subir o preço lá no final para você comprar na gôndola do supermercado, o preço final, para compensar tudo. No final, você vai ganhar quase o mesmo tanto que o nível da capacidade total, porque olha quanto é que está dando de lucro lá agora, 19.330. Quem lembra do final, a gente estava ganhando lá 18 mil, mas estava ganhando 18 mil na boa. Só que agora eu estou ganhando 19.300 num custo, num sufoco tremendo. Tremendo. E aí eu pergunto para vocês, nesse mecanismo tão difícil de manter crescendo, eu pergunto, quantas empresas nesse intervalo de tempo aí quebraram porque não conseguiram lidar com essas coisas todas? Não conseguiram ajustar esses termos todos? Não conseguiram administrar essas forças todas? Quem imagina aí? Com os dados do Sebrae que a gente tem, 85% de todas as empresas quebram nos primeiros 2 anos. Um monte de gente quebra, cara. Se o processo continua desse jeito, pessoal, a fábrica ela vai crescer nas vendas também, mas a margem vai deteriorando porque todo o resto aumentou. E assim é uma bola de neve. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso aí? Até agora, para a gente ir caminhando para o final. Tá tudo certo aí? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu... Agora, entra a parada mais doida. Mais sinistra. Presta atenção. Começa uma dinâmica onde tudo vai começar... Deixa eu mudar aqui, para vocês me assistirem um pouquinho aqui. Começa uma dinâmica onde tudo vai ter que começar a aumentar. Tudo vai começar a inflar. Inflar. Por isso que é o nome de inflação. Imagina essa fábrica que repassava esse chinelo para o varejista a 80, subiu para 88, agora já está chegando a 95, e o varejista também vai ter que aumentar o preço dele no final para garantir que ele consegue ter margem para pagar as contas dele e ter algum lucro no comércio, e tem os intermediários no sistema, o cara do caminhão, o cara do transporte, o cara do posto de gasolina, tem imposto no meio. Entendeu o efeito? Aí, Ezequiel! Essa é a parada, mano, você pegou. Ezequiel pegou. Imagina controlar um país inteiro assim. Imagina que isso são todas as empresas de um país inteiro, funcionando com o mesmo mecanismo. Entenderam? O tamanho do impacto. Ou seja, pessoal, volta aqui, volta para mim, olha para mim, para de escrever agora, olha para mim, nós estamos no final já. Esse final você tem que entender, tá? Porque o final é a parte mais importante de você entender, eu fechando esse mecanismo. Aí amanhã na hora que sair o payroll amanhã, a cabeça de vocês vai fazer assim, ó, pum! Aí vocês vão falar, caramba, entendi tudo, por que esse número sai assim, o mercado reage assim. Porque quando o número sai assim, o mercado reage assim, pela perspectiva do mercado do futuro, do que esse número aqui vai interferir na decisão do Banco Central e vai precificar os ativos. Aí você vai falar, pum, agora eu entendi. Quando existe ociosidade na economia, e a gente vai aprender a criar gráficos de ociosidade para vocês acompanharem a ociosidade, se está ocioso, se não está. Quantas vezes vocês já me ouviram falar nos últimos tempos, esse ano inteiro, todo mundo falando, o Banco Central vai reduzir juros, o Banco Central vai reduzir juros, o Banco Central vai reduzir juros. E eu vinha na live e falava assim, não vai reduzir, não vai ter redução. Ainda não vai ter redução.
Ainda não vai ter redução. Por quê? Porque a inflação está corrigindo com o mecanismo de. O pleno emprego ali acima da métrica, sem a interferência do Banco Central. Então o Banco Central vai esperar. Ele não vai interferir. Porque se a inflação der um pico de novo, ele tem mecanismo para agir. Ele não está precisando fazer nada. Não vai reduzir nada por enquanto. Falei que. Pessoal, quantas vezes me ouviram dizer isso? Um monte de vezes. Entendeu? Então, assim, quando a ociosidade. Quando existe ociosidade na economia. Agora presta atenção aqui. Quando existe ociosidade na economia, a fábrica pode ir aumentando a produção e contratando, enfim, porque os preços de tudo, de todas as coisas estão contidos. Só que quando a ociosidade é preenchida, quando a gente passa aquela marquinha da ociosidade, toda a economia atinge uma capacidade total, que a gente chama, inclusive energia elétrica fica mais caro, né, por questões de produção, por capacidade de oferta, enfim, tá vendo como é que vai impactando? Né? Porque se eu tenho um crescimento muito frenético, eu tenho uma demanda de consumo energético maior. Tá vendo por que energia impacta a inflação? Tá vendo por que petróleo impacta a inflação? Agora vocês estão conseguindo juntar os... Agora vai colocando os pontos aí para vocês verem. Vai juntando, vai ligando os pontos agora. Tá vendo? Vocês estão entendendo, cara? Como é que é simples? Agora, fala a verdade para mim. É simples ou não é, gente? É só aprender que o mecanismo, que as engrenagens estão todas interligadas. E cada engrenagem dessa que move, se move uma engrenagem só, ela move o sistema para um lado. Se move duas engrenagens, ela move o sistema para o outro lado. E a depender de como as engrenagens movem, ela move o sistema para um lado numa certa velocidade. É só isso. Vocês estão entendendo agora? Agora vamos finalizar esse negócio, que essa parte final é mais legal. Quando precisa crescer acima do limite, o crescimento se torna inflacionário. As máquinas ficam mais caras, o combustível fica mais caro, o pneu fica mais caro, a energia fica mais cara, tudo fica mais caro. Tá. Nesse ponto, olha só o que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Nesse ponto, fica claro porque o governo, e aí eu estou falando direto mesmo do governo, agora vocês vão entender por quê, que eu já falei várias vezes que um sistema capitalista original é a única coisa que salva o mundo em todos os aspectos. Por quê? Porque fica claro, porque nesse sistema, agora fica claro para vocês por que o governo precisa usar os impostos para investir em infraestrutura e tecnologia, ou seja, educação, para aumentar a produtividade ou a capacidade produtiva do país, com o menor aumento dos custos. Ao contrário, quando a gente sucateia o país aumentando gastos públicos, programas sociais, eu não estou dizendo que programa social não é importante, eu estou dizendo que não pode haver um excesso e a gente tem que deixar o aumento da qualidade de vida da população ser interferido mais pela iniciativa privada e o aumento do emprego e renda do que propriamente por sistemas sociais do governo, que ele vai ter que tirar da arrecadação onde não tem onde tirar mais. É o que está acontecendo no Brasil agora, entendeu? O Brasil não investe na capacidade produtiva, ou seja, estrada está sucateada, não tem ferrovia, não tem sistema de transporte fluvial, não tem sistema de transporte ferroviário, o sistema de transporte rodoviário é deficitário, a ciência e tecnologia nossa é ruim, a gente tem a capacidade produtiva de fábricas ruins, a gente tem não é um país industrializado. Eu preciso aumentar a capacidade produtiva, capacidade de escoamento, que inclusive é de exportação, o aumento da capacidade de consumo. Senão, não tem de onde arrecadar, porque acaba a fonte. Para eu ter onde arrecadar, eu preciso ter fonte produzindo. Eu preciso ter matriz produtiva. Entendeu? Vocês entenderam agora? Exato, Reinaldo. É uma bomba relógio. Não tem como dar certo. O que o governo está fazendo agora, eu não estou falando que é de esquerda, de direita, bandeira, nada disso. Eu não tenho paixão política não, gente. Eu sou analista de mercado. Para mim, eu não estou nem para Bolsonaro, para Lula, para ninguém. Meu negócio é aqui com vocês, ensinar vocês a entender essa coisa e arrancar dinheiro do mercado baseado nisso aqui. É simples assim. Mas o que está acontecendo aí agora é impossível que dê certo,
Porque o mecanismo, ele não... O mecanismo que está sendo usado agora, ele nasceu para quebrar. Não sou eu que estou dizendo não, gente, isso é economia. E o ministro da Economia devia saber disso. É simples assim, cara. Não sou eu que estou dizendo não. Isso é fundamento da economia. Isso é estrutura, é assim que funciona no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Por isso a ânsia. Cara, dolarizem-se, sai dessa bagaça. Porque não tem futuro, não vai ter nunca. Porque não há saída para esse mecanismo que está sendo usado. Ele está contra o sistema. E é uma questão de estrutura, não é uma questão de lado político, bandeira, vontade, paixões políticas, nada. A demanda, ela não cresce, presta atenção numa coisa aqui, demanda não cresce do nada. Provavelmente o ambiente de negócio estava estimulativo. Como é que o ambiente de negócio... Agora vamos voltar aqui, pessoal. Como é que o ambiente de negócios ele fica estimulativo, que a gente chama? Do que a gente chama um ambiente estimulativo? Taxa de juros está baixa, ou seja, taxa de juros baixa, ela se traduz em facilidade de crédito mais barato, ou seja, se financia a indústria e a produção mais barata. Juro mais barato para quem tem demanda, para o povo mesmo, ele também consegue comprar parcelado mais barato, parcelas menores, então isso também interfere no aumento da demanda. O ambiente está estimulativo, ele gera uma expectativa no mercado, lembra que eu falei da euforia? Estamos crescendo, consumidor, empresário, componente emocional, um sentimento de otimismo. O mercado passa a gastar mais, fazer mais pedido, mais consumo, sem limite, porque ele acha que isso não vai acabar. Confiança do consumidor, não tem um dado assim, pessoal? A confiança do consumidor é tal. Tá vendo o porquê do dado confiança do consumidor? Eu tenho como medir esse sentimento. A medição desse sentimento chama confiança do consumidor. Tá vendo agora? O quanto é simples? Galera, fala a verdade pra mim. É simples ou não é? Vocês imaginavam que era tão simples assim, pessoal? Vocês não viram nada. A gente só começou, essa é a primeira aula e estamos terminando a primeira aula agora. Presta atenção, eu vou acabar. No início, a gente consegue crescer porque existe uma ociosidade de crescimento e de emprego, enfim, e a gente gera crescimento sem inflação. Mas depois... gera um processo inflacionário e de produtos, de salário, eu expliquei para vocês por quê, porque eu tenho que contratar mais caro e tudo mais. E é uma reação em cadeia. Esse processo inflacionário é uma reação em cadeia. Tá? Então, assim, olhando para o todo da economia, quando chega na capacidade, presta atenção aqui, isso vai refletir no crescimento do emprego e isso vai dar um tom de crescimento e inflação. Lembra que, quantas vezes vocês já ouviram o Fed falar assim, o tom da economia é tal? Quantas vezes vocês viram o Léo, por exemplo, no Bom Dia Academia falar, agora a economia está nesse tom. Por que tom? Exatamente isso. Qual é o sentimento, qual é o tom da economia entre crescimento e inflação? Como é que a gente está equilibrando essas forças? Então a inflação começa a fazer o crescimento ficar custoso, difícil. Vocês viram nessas últimas fases da planilha aqui, ó. Vocês viram que nesses últimos momentos, como o crescimento ficou dificultoso e custoso? Vocês perceberam? Ou seja, a gente começa a perder dinheiro. Para ganhar dinheiro a gente tem que fazer mais esforço. A gente faz esforço, parece que ganha o mesmo tanto. Começa a perder o poder de compra. A inflação, de maneira geral, ela fica ruim. Vocês perceberam isso? É custoso. Crescer fica difícil. O que o Banco Central faz? O Banco Central sobe juros e cria um ambiente restritivo. Por quê? Porque ele começa a ver isso começa a ser impactado, ele vai lá contracíclico, lembra que eu falei que ele é contracíclico? Ele bloqueia isso. Como é que ele bloqueia isso? Ele sobe o juro. Quando ele sobe os juros, ele encarece o custo do crédito para a pessoa física e para a jurídica e bloqueia essa inflação. Então o Fed olha, o Banco Central olha, ele olha dois dados e trabalha com um instrumento. Ele trabalha com alguns outros, mas esse é o instrumento principal. Tá? Não é que ele trabalha, existem outros instrumentos, mas esse é o instrumento principal. Então são dois dados e um instrumento para equilibrar esses dois dados. Presta atenção, o medo de uma situação futura começa a incomodar. Aí a fábrica começa a fazer o quê?
vai lá e demite seu primeiro funcionário. Volta para 1.000. Opa, a situação está ficando feia. Demite o primeiro funcionário. Porque nesse ambiente de tensão, de instabilidade, de recessão, exatamente, Júnior Silva, de recessão, o medo da recessão, nem chegou a recessão ainda, mas esse ambiente de recessão, deixa eu voltar para a tela aqui. Esse ambiente de recessão, eu vou lá e passo de 1.100 que eu estava aqui, ó, volto para 1.000. A forma mais rápida e direta que o empresário tem de recompor a margem é demitir. Isso aí é modo de sobrevivência, gente. Isso é maldade do funcionário, não. Ele precisa manter a fábrica funcionando. E aí, se aumenta mais os juros e às vezes o consumo cai. Ele vai lá e o consumo cai mais. Ele precisa demitir mais. Ele vai lá e demite mais 2. Inicia um ciclo de demissões para recuperar essa margem. Tá? Pessoal, mais uma vez, não é maldade. Isso aí é modo de sobrevivência. Porque ele sabe que o lucro dele vai começar a cair rápido. Olha como é que o lucro dele já está. Por quê? Porque as despesas ficam altas demais da conta. Demais da conta. Geralmente o câmbio está alto, o custo para ele continua alto, ou ele demite ou quebra. Exatamente, Júnior Silva. Ou ele demite ou quebra. Então, se a economia continua mais e mais restritiva e as vendas caem mais ainda, a fábrica demite mais e assim por diante. Começa um efeito cascata, então começa a ter desemprego. Com o desemprego, reduz a inflação salarial. Por quê? Porque eu vou para o funcionário aqui, ó, e falo, cara, é o seguinte, para eu não te demitir, eu tenho que reduzir seu salário, eu vou voltar para 2.000. Viram que de 2.200, olha o lucro lá para vocês verem, ó, 14.200. Se eu reduzir para 2.100 aqui, por exemplo, eu vou reduzir 100. Eu aumentei R$1.000 de lucro. Entendeu? Então, assim, ou o cara aceita receber menos, ou ele vai embora. Então, isso aí reduz a inflação salarial. nas contratações futuras e, em casos extremos, nas atuais. Com tudo isso, eu vou recompondo a margem. Olha lá, eu estou voltando para onde eu terminei, onde eu comecei lá no início, que eu estava com a capacidade máxima tranquila. O nível de atividade como um todo está caindo. Então, o salário abaixa, o custo da matéria-prima cai de novo. O salário volta para 2.000. Certo? Eu já não consigo voltar algumas coisas, porque, por exemplo, infraestrutura eu não consigo voltar. Né, em algumas questões. Porém, pessoal, olha só o que está acontecendo. Vai acontecer mais demissões, menos salário e renda, menos consumo, menos vendas, mais demissões. Chega num ponto que a fábrica volta para a origem com ociosidade novamente. Ou seja, olha aqui, olha o umzinho aqui embaixo. Já deu um de ociosidade de novo, tá vendo? Tá vendo que nós já temos um de ociosidade? Já voltou para baixo da curva de novo? Aí o que acontece? O problema é que o cenário agora está amedrontado, ninguém quer correr risco. Eu acabei de passar uma recessão. Agora que eu estou começando a recuperar o fôlego, voltei para os meus 18 mil lá, cara, graças a Deus. Depois de passar um turbilhão desse, cara, 70% das empresas, 80% de acordo com o Sebrae, 80% das empresas quebraram. Eu consegui sobreviver. Bicho, eu vou segurar as pontas, eu estou no nível de risco ainda. Eu preciso restabelecer a confiança. E a confiança precisa vir de fora para dentro. Nesse ponto, o que acontece? Olha só, os preços do produto final não voltam mais como eram antes, nem com a mesma intensidade. Por quê? Porque a instabilidade passada, ela faz a indústria querer manter a margem para fazer um caixa para a próxima crise. Quem lembra aí do combo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão entendendo? Tem um cara que fala assim, caramba, explodiu minha mente. Pois é, explodiu a minha quando eu vi isso, cara. Vocês estão entendendo agora como é que é simples? Exatamente, Reinaldo. O cara tá com trauma. E ele tem razão, ele quase quebrou. Ele quase quebrou, maluco. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender isso. Vocês vão entender isso.
Lembra do combustível? Quem lembra do combustível? O combustível era 4, foi para 7, todo mundo reclamou. Aí voltou para 5, aí falou, ufa, o combustível agora tá barato de novo. Pessoal, é tudo uma questão de percepção. Olha para você ver como é que o mecanismo político, olha para você ver como é que a política, ela é suja, mas ao mesmo tempo genial. Genial. Olha, vou falar uma coisa, pessoal, presta atenção, para de escrever agora. Eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente eu vou tomar um banimento em algum momento. Mas eu vou falar. Exatamente, Débora Cardoso, manipulação. Eu vou te falar como é que as pessoas manipulam a percepção de vocês. Quando eu preciso ajustar as contas, falando do Estado de forma geral, do Estado que eu digo, da política de forma geral, quando eu preciso ajustar as contas, o que eu faço? Eu faço uma coisa chamada de ancoragem de preço. Eu jogo o preço lá em cima, dou um choque em vocês e trago ele para metade do que ele estava, o dobro do que ele estava anteriormente. Só que ele fica na metade do caminho do que foi. Então, assim, e aí, a sua percepção é que o preço está caindo, está ficando barato. Mas ele está o dobro do que era. Menos com o salário. O salário não reajusta assim. Vocês entenderam, pessoal? Como é que funciona o mecanismo de ajuste de preço no mercado de forma geral? Vocês entenderam? Tá vendo que é uma percepção? Vocês já tinham pensado nisso? Alguns de vocês talvez já tivessem percebido isso de forma sutil, mas não tinha caído a ficha. Caiu a ficha? Então assim, ó, o combustível era 4, a gasolina era 4, subiu para 7, porque tá caro demais. Aí volta para 5, você fala assim, ufa, agora tá melhor, cara, agora barateou o combustível. Cara, mas era 3. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu abasteci, um galão de combustível era $1. Nós chegamos a abastecer a 7. Agora ele tá 3,80 e tá todo mundo feliz da vida porque o combustível tá barato. Cara, em 2017 eu abasteci aqui a $1 meu carro, o galão. Entenderam a percepção? Vocês entenderam, galera? Como é que essa pinóia toda funciona? Aí, olha lá na tela. Eu vou voltar a minha origem aqui, ó. Eu consigo voltar lá para minha capacidade normal, ganhando meu dinheirinho, tranquilo, o mesmo que eu estava ganhando, e eu começo a sossegar. Quando eu começo a sossegar, o que o Banco Central faz? Depois, né, porque nisso aí tá todo mundo segurando o dinheiro, ninguém quer gastar, todo mundo tá guardando. O que o Banco Central faz para fazer vocês gastarem? Cria um ambiente estimulativo de novo. E esse ambiente estimulativo de novo, ele é criado como? Cortando juros. Então, quando eu corto juros, eu crio esse ambiente estimulativo de novo. E assim, a coisa acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sempre mais do mesmo. Então, Banco Central, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Presta atenção numa coisa aqui. Então, o que o Banco Central busca? Isso, Marco Pereira, é cíclico. Só que não é aquele ciclo que a gente tem de ondinha que o Howard Marks falava. Porque o próprio Howard Marks, depois de muitos anos, agora 3 anos atrás, ele escreveu um paper que eu inclusive coloquei no drive do grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar lá na comunidade também, falando o que importa e o que não importa no mercado financeiro. E ele falou, cara, esse negócio não importa nada. O que importa é que o Banco Central olha. Deixa eu mostrar para vocês o que o Banco Central olha. Eu tenho certeza que isso aqui a gente vai encerrar com chave de ouro, com explodir na mente de vocês. Olha o que o Banco Central olha, galera. Olha o que o Banco Central está dizendo. Isso é público. Isso é público. Segura aí, que eu tenho uma última coisa para falar para a gente encerrar. Segura aí, essa é a mais importante. Olha só. O Banco Central trabalha com um duplo mandado, ou mandato. Inflação por taxa de desemprego. Qual o objetivo do Banco Central? Nossos dois objetivos de estabilidade de preço e máximo emprego. Só que o máximo emprego é em torno de 4,1%, 4,2% de taxa de desemprego,
com 2% de taxa de inflação para atingir o ponto ótimo da coisa. Então o ponto ótimo não é zero inflação, nem um desemprego de zero. Porque um desemprego de zero começa a apertar e começa a superar aquela coisa, aquele gap, aquele hiato. E quando eu fecho a ociosidade, começa a ficar inflacionário. Então eu tenho que manter um nível de ociosidade. Entendeu? Eu tenho que manter um nível de desemprego. Entendeu? O Banco Central não quer zerar o desemprego. Ninguém quer. Isso aí é conversa política para ganhar voto. E, Guilherme, caramba, matou a charada. Emprego zero só se os recursos fossem infinitos. E não é. Fantástico o comentário, cara. É isso aí, ó. Tá vendo como é que vocês vão entendendo, galera? Olha como é, cara, olha como é que fica simples. Então, olha aqui, isso está escrito no site do Federal Reserve. Estabilidade de preço, ou seja, uma baixa inflação, uma contenção da oscilação do preço e um máximo possível de sustentabilidade de empregos, que gira em torno de 4% de desemprego. Como eu faria para ter um nível praticamente infinito de produtividade ou de recursos? Se eu estabelecesse, e aí eu vou terminar falando isso, tá, pessoal? Só há um modo de criar um ambiente onde a produção de recursos, a produtividade seja quase infinita. Ou ela tem um feedback, uma retroalimentação positiva. Que ela nunca acaba, ela sempre vai crescente, sem limite. Só há um modo. Capitalismo na sua forma mais selvagem. E aí eu vou explicar só lá dentro da comunidade. Isso eu não vou explicar aqui, porque senão eu vou tomar um banimento, tá? Lá dentro da comunidade eu vou explicar para vocês por quê. Em 10 minutos eu explico para vocês por que o capitalismo salva inclusive o meio ambiente. Tem capacidade de salvar todo o sistema. Por que isso não acontece? E nunca vai acontecer? Porque se eu implantar um capitalismo radical no sistema, eu elimino, presta atenção no que eu vou falar, eu elimino a necessidade da política para coordenar as forças, porque esse sistema é autorregulatório, ele não precisa de ninguém para regular. Hoje, você vota em 513 deputados que nunca abriram, a sua maioria nunca abriram uma empresa na vida, para dizer para você como é que você tem que gerir a sua. Hoje você vota em um deputado que nunca teve que organizar as próprias finanças porque o dinheiro cai na conta do governo e ele tem quanto quiser, inclusive o que rouba, e ele quer ditar as regras de como você gasta o seu. Vocês entenderam? Vocês entenderam que essa história de democracia é uma balela? A história mais mal contada, a história mais fajuta do século é uma historinha chamada democracia. Em nome da democracia, as piores desgraças estão sendo implantadas no mundo. Vocês não entenderam isso, não? Isso é o circo de Nero na sua mais profunda essência. Simples assim. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou tomar um banimento, com certeza. A gente volta a falar disso aqui lá dentro da comunidade, em portas fechadas. Aí eu explico para vocês, inclusive esses mecanismos da democracia, que ninguém conta para vocês, que são mecanismos muito mais manipuladores e manipulatórios e de controle absoluto do que qualquer comunismo que tem aí fora. Não estou defendendo o comunismo, sou completamente avesso e contrário ao comunismo. Mas a democracia é mais ditatorial do que qualquer sistema ditatorial aí fora. Por quê? Porque ela te controla pela sua escolha. Vocês entenderam? Ela te controla pela sua escolha. Você pede para ser controlado. Entendeu? Diversos mecanismos.
Manipulação de massa, medo, mentiras, um monte de coisas. Vou parar por aqui para não tomar um banho. Pessoal, primeira aula foi aqui. Vocês entenderam? Amanhã vai sair o payroll. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. Amanhã vai sair o payroll. O que vocês têm que fazer? A hora que sair o dado, olha para o mercado e vê o mercado reagindo. Porque a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mercado é o preço. É a primeira coisa. Então o que você vai fazer? Olha para o dado e olha a reação do mercado. E aí você vai entender. Caramba, bicho. O mercado reagiu assim porque esse dado saiu assim. E esse dado saindo assim implica em forçar a decisão do Banco Central a, por exemplo, não reduzir juros tão cedo. Ou força o Banco Central agora a ter que reduzir os juros mais cedo. E aí você começa a entender que é sempre mais do mesmo. Então, nesse ambiente de agora, e a gente vai lá no evento que eu estava falando, na semana Batendo o Mercado, eu vou ensinar para vocês como é que vocês dividem os 4 únicos eventos que podem acontecer dentro dessa dinâmica, e aí vocês vão entender que só tem 4 cenários que podem acontecer, a gente vai falar isso lá na semana. Inclusive, pessoal, para quem não estava aqui, na segunda semana de agosto a gente tem a semana, eu vou fazer 3 lives consecutivas, que é uma evolução, um avançado desse treinamento de economia, que vai ser ao vivo, 3 lives ao vivo, para a gente fazer o avançado dessa parte. E lá eu vou falar para vocês, vocês já vão ter estudado a economia, e lá vocês vão entender. Cara, tem 4 ambientes que podem acontecer, só acontece esses 4. Quando eu estou nesse cenário aqui, quando sai esse dado, o mercado reage assim, sempre. Todas as vezes que eu estou nesse cenário 1 e o dado sai assim, o mercado reage assado. Aí fica simples de entender, pessoal. Aí fica simples, igual semana retrasada, eu postei uma operação aqui no dólar, uma operação de volatilidade no dólar, com o mercado saiu o dado na hora, o mercado fez assim, ó, repicou, ficou a 1 ponto do meu stop e fez assim, ó, pá! Eu filmei na hora e postei. Quem viu isso aí na minha timeline ali no Stories? Falei, olha como é que opera a volatilidade. Porque é sempre do mesmo jeito. É sempre do mesmo jeito. É por isso que não precisa ficar adivinhando o futuro. Vocês passam a vida tentando adivinhar futuro e isso é destruidor, cara, é uma angústia louca. E aí vem dado, e aí vem inflação, e aí vem não sei o quê, e um fala, e aí um analista fala, e outro analista fala, e um analista fala que vai cair, o outro fala que vai subir, e os dois falam do contrário, e ninguém fala nada, e você fica no meio do fogo cruzado, você fica... de desespero que dá, eu não sei se vocês já sentiram isso, vocês não, talvez vocês são perfeitos, mas eu, cara, eu sofri dessa porra anos. 10 anos sofrendo dessa angústia. E tentando adivinhar o mercado para clicar um botão. Para de tentar adivinhar, maluco. Você não precisa adivinhar, bicho. Você não precisa nem analisar nada, tá analisado para você. Gente, tá analisado para você. O Fed está te dizendo o que ele quer. O Fed está te dizendo, eu busco isto. Olha na tela. O Fed está falando para você. Sabe você? O Fed está te contando. Ó, você, por exemplo, Jean Vargasky. Jean, o Fed está te dizendo assim, ó, Jean, eu quero isso aqui, cara. Eu estou em busca disso aqui. Só que tá todo mundo no mercado preocupado com tubarão, com sardinha. Cara, segue a baleia. Quem manda no oceano é a baleia. Quem faz onda é baleia. Nem tubarão não se mete com baleia. Tubarão come gente menor, mas não come gente maior. Segue a baleia. A baleia é o Banco Central. Quem manda no mercado é o Banco Central. Vocês entenderam? É exato, Jonas. Tá na cara o negócio. E sabe o que é o pior, Jonas, que eu acho, cara? O pior ou o melhor é que essa informação é pública. Quando eu comecei a estudar a teoria do Dalio, e o Dalio que trouxe isso tudo para mim, eu trouxe isso tudo estudando o Dalio nos últimos 3 anos, eu me apaixonei pela teoria do Dalio, do Ray Dalio, e fui estudar profundamente isso. Inclusive, é uma das coisas que tem no treinamento do BMS, o portfólio Risk Parity, que eu vou ensinar lá dentro do BMS, como é que você monta um portfólio Risk Parity nos Estados Unidos, que foi para onde ele foi criado. Dá para fazer ele no Brasil? Dá.
mas não justifica fazer no Brasil. A verdade é essa, né? Quando o Dalio traz toda essa informação antes de ensinar o Risk Parity, quando eu olhei para isso, eu falei, caramba. Então quer dizer que assim, é tudo público. Como é que ninguém nunca me disse isso? Como é que as faculdades de economia não ensinam isso para as pessoas? Isso aqui não ensina na faculdade de economia. Quem fez faculdade de economia aí? Olha só para você ver que eu vou provar para vocês. Quem fez faculdade de economia ou está fazendo faculdade de economia? Quem está fazendo faculdade de economia aí? Vocês estão fazendo faculdade de economia. Vocês já tinham escutado isso aqui que eu falei hoje? Nós estamos só na primeira aula. Vocês já tinham escutado todas essas... Pode ter escutado parte. Mas vocês já escutaram todas essas coisas desse jeito? Sim ou não? Responde com sinceridade. Ainda não. Nunca. Fiz. Não. Não. No. Não. Me formei e não vi. Não. Nunca. Não. Os professores só enrolam. Por que não ensina isso? Por que não ensina isso aqui na faculdade, gente? Como é que você forma um economista que não sabe disso? Aí você forma um economista que vira ministro da economia e não sabe disso aí, porra! Entendeu? Entendeu o desastre do ministro da economia? Eu não tô falando dele pessoalmente, não tem nada contra ele pessoalmente, não, mas é um desastre! Aí o cara vira analista de uma grande casa de análise, de uma research, e fica mandando análise para os outros, falando que está formando uma bandeira no gráfico. Por isso que a call de Petrobras, porque formou um triângulo equilátero. Tenha paciência. Gente, por que não ensina isso aqui na faculdade de economia? Vocês estão doidos? Aí eu fico falando isso aí em live, aí eu tomo ban. Aí cara da Faria Lima me manda mensagem, porque eu não posso ficar falando essas coisas, que eu tô falando besteira, que os caras ficam putos, porque aí fica me mandando mensagem. Eu que se dane. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Pra mim não faz a menor... Bicho, não muda a minha cara, vocês estão com raiva, não tá. Não tô nem aí. Ou derruba tudo meu aqui, ou eu vou continuar falando. Pra mim não faz a menor diferença. Agora, você não pode ter um analista de mercado dentro de uma casa de research famosa, uma das mais famosas do Brasil, que manda uma análise para um bando de dezenas de milhares de clientes, falando que está dando uma recomendação de compra de uma empresa, porque está formando uma flâmula ascendente. Tenha paciência, meu querido. É para acabar de matar o papai aqui, porque eu sou cardíaco, eu começo a passar mal. E não ensino um negócio desse aqui na faculdade de economia. Vocês estão vendo aí a quantidade de gente fazendo economia, e eu perguntei, todos falaram, não vi, até agora não, nunca vi, até agora não, até agora não, até agora não. Por que não viram isso na faculdade de economia, sendo que o negócio é público? Tá, gente, tá no site do Banco Central. É só entrar lá e ver. Isso tem no site do Banco Central do Brasil também. É só pegar e consultar, é público para vocês. A baleia está dizendo para vocês, eu estou em busca disso, estou olhando para essa direção. Lá na frente, nas próximas aulas, o que a gente vai fazer é ensinar vocês a montarem, a combinarem essas duas forças em 4 cenários, só os únicos 4 que podem acontecer. E aí fica fácil. Por quê? Porque quando eu estou nesse cenário, quando esse dado sai desse, por exemplo, eu estou num cenário 2 agora. Amanhã, se o payroll sai muito positivo, quando o payroll sai positivo num cenário 2, o mercado tende a cair. Simples assim. Quando o payroll sai muito positivo no cenário 1, o mercado tende a subir. Simples assim. E aí, como é que faz? Como é que o cara me fala que mercado financeiro é difícil? Difícil é a parteira que, em vez de cortar o pescoço, cortou o umbigo de uma desgraça dessa que fica falando umas besteiras dessa por aí. Você me desculpe, mas essa é a minha opinião mais sincera. Pessoal, chega de brigar. Ó, Fabiola, abre o grupo dos alunos lá, nós vamos ficar 10 minutinhos respondendo pergunta aqui e eu vou responder algumas perguntas deles lá. Ó, quem quiser entrar, quem quiser fazer parte da Semana Batendo o Mercado,
o link tá aí no topo do chat, é só clicar e entrar aí, tá? E a gente vai mandar esse link lá no grupo do WhatsApp também. Vocês fiquem à vontade para entrar, e se não quiser entrar também tá tudo certo. Mas eu recomendo vocês entrarem porque a semana batendo o mercado é justamente enfim, a cereja do bolo de todo o treinamento de economia. Inclusive é o final do processo seletivo, né? Deixa eu ver aqui. Primeira aula de economia. Pode abrir o grupo lá, por favor, Fabíola. Se vocês quiserem fazer perguntas, está no tópico economia lá dentro do grupo do Dolarize, tá? Pode fazer. Os alunos. Aí é restrito aos alunos, tá, pessoal? Eu vou responder algumas perguntinhas aqui, vou ficar mais 10 minutos respondendo. O que sair, o que fosse chegando na sequência aí, a gente vai respondendo, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês. Quem tiver que sair agora, eu vou liberar mais cedo para 1h30 já de live. Mas vocês já vão saindo. Mas, ó, lembrando a vocês o seguinte. Clica aqui em cima no topo do chat aí e clica nesse link aí para você já garantir seu convite lá para o treinamento, para a semana Batendo o Mercado, que a gente vai fazer na segunda semana de agosto, tá? É o final do processo, inclusive é o final do processo seletivo para entrar no BMS para quem não for aluno. E lá no final da semana Batendo o Mercado, a gente vai abrir turma. Então, se você quiser fazer parte do BMS, que está toda essa nova reestruturação, você já vai pegar isso também, todos os treinamentos juntos, tudo isso que vocês já estão acompanhando, você tem que passar por esse processo seletivo. Você não vai poder entrar direto, tá? E não é todo mundo que vai entrar. Por isso que a gente está fazendo um processo seletivo. O processo seletivo vai passar por todas as aulas desse treinamento gratuito de economia e também pela semana Batendo o Mercado, que é a semana lá que a gente vai fazer as lives, tá? Pode fazer as perguntas aí mesmo, pessoal. Aí Vamos lá. Se os players conhecem o resultado do dado econômico, por que a liquidez diminui drasticamente no momento da divulgação? Não. Boa pergunta, Wagner. Eu estou falando de um player, eu estou falando de uma baleia, e aí você está me dizendo que você tem os operadores de mercado lá na ponta. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem sabe do negócio é lá em cima. Agora, os operadores de mercado, eles são falíveis e são orelha seca como nós aqui mesmo. Por isso que vocês não podem ficar deslumbrados com um trader de tesouraria, trader de banco. Porque os caras trader de banco. E que esse trader de banco faz merda uma atrás da outra, maluco. Trader de tesouraria toma stop um atrás do outro, meu querido. Faz merda uma atrás da outra. Tanto é que faz o quê? Vai sair um dado? Sai todo mundo do mercado, espera o dado sair e entra de novo. Entendeu? Sacou, Vagnão? Boa pergunta, mano. Felipe, o Fed atingiu a meta de desemprego. Ele vai olhar para o que agora em relação a isso? Não. Excelente pergunta, André. Imagina, cara, que A pergunta foi o seguinte, pessoal. O Fed atingiu a meta de desemprego. Na verdade, é a meta de pleno emprego. É o contrário, tá, André? Ele tenta atingir um pleno emprego. Ele tenta eliminar a ociosidade do emprego, de emprego. Chama hiato de emprego ou hiato de crescimento. Mas normalmente é medido o Fed mede pelo emprego e desemprego. É um cálculo, eu vou ensinar durante essa... Mas nas outras aulas a gente vai aprender a montar um gráfico lá dentro do site do Fed para você ver essa relação de emprego por desemprego e blá blá blá, para você conseguir medir essa ociosidade. Mas é ociosidade de emprego, tá? E aí ele vai olhar para que agora em relação a isso? Ele não atinge isso nunca, essa que é a questão. Imagina, Andrezão, que nós estamos falando de um transatlântico para fazer uma curva. Então, assim, a hora que o cara vira o volante, não sei como é que chama o leme, sei lá, do transatlântico, o transatlântico começa a fazer a curva. Só que ele é grande pra caramba. Diz que o link tá dando erro aí, pessoal, ó. Confere aí, por favor, se o link tá dando erro, tá certinho. Pessoal, clica no link. Clica todo mundo no link aí pra mim, por favor, pra ver se tá dando erro. Acho que não, tava funcionando. Olha lá, já 2 pessoas falando que o link tá dando erro. Tá dando 503, tá dando erro. Pessoal, tem que corrigir isso aí, ó. Urgente. Ixi. Enfim, se não conseguir corrigir isso aí, volta pro link do grupo e WhatsApp lá, pessoal. Tinha que ter conferido isso antes, né? Mas enfim. Então, Andrezão, é um transatlântico, maluco. Entendeu? É um transatlântico. Eu vou fazer uma curva, ele vai passar um pouquinho, ele vai vir, aí ele vai chegar no ponto que eu queria, aí ele vai passar um pouquinho. Aí eu viro pro outro lado, aí volta ele aqui, aí chega no ponto que eu queria, passa um pouquinho. Aí eu
E eu passo a vida fazendo assim, ó. Então ele nunca vai em linha reta. Ele sempre vai assim, ó. E nesse daqui de lá, na média, eu ando aqui. Entendeu? É assim que funciona. Mas ele sempre olha a relação entre o hiato, o gap de emprego com a inflação. Gap de emprego e inflação. E aí o que acontece? Os juros é o instrumento que eu faço essas curvas. Que eu faço essa curva mais... Que eu jogo ele mais para lá e mais para cá. Mais para lá e mais para cá. Beleza? Entendeu, Andrezão? Gostaram da aula? Valeu. Em cenário de deflação, o movimento tende a ser inverso? Não, Pablo, isso aí a gente vai aprender lá na frente, tá? Assim, cenário de deflação, ele não está dentro dos quatro quadrantes. Ele é um cenário à parte, raríssimo de acontecer. Aconteceu algumas vezes em algumas economias, Europa, Japão, enfim. Na China aconteceu alguns meses, mas, enfim, é muito pouco provável que aconteça. Mas a gente vai falar isso lá na frente, tá? Cabeça deu uma esquentada. Qual a diferença da inflação do exemplo salarial e a inflação pela impressão da moeda? Boa pergunta, Fernando. A inflação salarial, efetivamente, é aquela quando eu mostrei na planilha para vocês que eu estou pagando mais porque está faltando trabalhador e eu preciso de gente para trabalhar, eu vou pagar mais por isso. Né? Então eu vou aumentar o salário. A impressão da moeda, ela cria um aumento de base monetária. É o dinheiro, é o governo pegando dinheiro e dando dinheiro para as pessoas. Ela não provoca uma inflação no salário. Ela provoca uma inflação no mercado, porque eu aumento o poder de consumo. Eu deixo mais dinheiro na mão da população e ele vai comprar. Tá? Então, o aumento da base monetária é um dos maiores componentes inflacionários que tem e o que é menos discutido e menos falado, porque quase ninguém entende o mecanismo. Mas a gente vai estudar ele nessa aula também, tá bom? Pessoal, continua dando erro, viu? Tá indisponível o link aí. É melhor trocar e botar o do WhatsApp. Já perdemos quase 400 pessoas aqui sem link. Felipe, quando assisto, vai ter... Qual o cenário... eu tô falando da aula, né, pessoal? Pergunta da aula, né? Felipe, os juros de curto e longo prazo é a principal ferramenta de controle. Qual deles seria mais impactante no mercado? Excelente pergunta, João. Olha a pergunta do João. Chegando um dos finais aqui. Olha a pergunta do João. Galera, olha só. Felipe, os juros de curto e longo prazo são as principais ferramentas de controle. Qual deles seria mais impactante ao mercado no curto, médio e longo prazo? João, o juro que é determinado pelo Banco Central... Pessoal, clica nesse link aqui, ó. Foi aí? Agora pode clicar no link, vocês vão ser enviados lá para dentro do grupo do WhatsApp, e lá dentro do grupo do WhatsApp a gente joga o link, a gente já vai garantir. Quem tiver dentro do grupo do WhatsApp, tá garantido com convite lá na semana Batendo o Mercado, tá? Fica despreocupado que a gente manda os convites lá dentro sem problema. Mas aí clica nesse link aí que já tá dando certo aí, tá bom? Vamos lá. Quem quiser participar da semana, né? E quinta-feira tem aula de novo. Vamos para a segunda aula, quinta-feira que vem, já anunciando, tá? Segunda aula dessa série de 6 aulas, o jeito mais simples de entender a economia. A segunda aula é sensacional. Eu já vou avisar e vou avisar lá no grupo para vocês de maneira VIP. Então entra no grupo, pra você receber os avisos, tal, materiais e tudo mais, tá bom? E lá também você fica garantido de participar da semana Batendo o Mercado. Vamos lá. Cara, João Cláudio, o único juro que é definido pelo Banco Central é o juro curto. A Selic, por exemplo, é o juro curto ali. Tá? O juro longo não é definido pelo Banco Central. O juro longo é definido pelo mercado. Quem sabia disso? Cara, eu vi economistas errarem isso falando na televisão esse dia para trás. Não dá para entender como é que os juros longos, o Banco Central não interfere. O Banco Central não interfere em juro longo, meu querido. Ele pode mexer no juro curto para interferir no juro longo de maneira indireta. Mas quem define o juro longo é o mercado. Não é o Banco Central. O Banco Central interfere no juro curto. O juro longo é definido pela expectativa de mercado para o futuro. Tá bom? Entendeu, hein, João? Boa pergunta, mano. Excelente pergunta.
Entendendo a intenção do Fed, o dado vindo de acordo é bom para a economia, posso resumir que é bom para o mercado financeiro? Cara, aí depende do que você está operando, Jonas. Né? Depende do que você está operando. Deixa eu ver aqui. Os títulos do Tesouro Americano de 10 anos caindo, subindo, caindo, subindo, como resultado de um relatório divulgado. Sempre tem uma relação direta com a precificação do S&P. Cara, nós vamos falar de títulos em outras aulas, do instrumento, do ativo em si, tá? Aqui eu estou falando de uma maneira geral. A pergunta é boa, mas eu estou falando de uma maneira geral. Eu não vou entrar nessa parte ainda não, porque senão vai confundir uns carocinhos aqui, tá? Mas a gente vai falar disso. Uma pergunta de leigo. Não é pergunta de leigo, Jeff. É pergunta genuína sua, a sua dúvida. Isso tem qual relação com o DI? O DI são os juros no Brasil, são os juros futuros no Brasil. Né? É um instrumento de juro no Brasil, onde a gente vê a precificação dos juros ali dia a dia. Então você tem os DIs pelas datas, ou seja, todo esse impacto, toda essa decisão vai interferir tanto no juro que é decidido curto, quanto na projeção deles para o futuro. É exatamente isso que eu respondi agora para o João, se não estou enganado para o João, tá bom? Essa expectativa de mercado que impacta na precificação do juro. E o juro, obviamente, impacta nesse resto todo que a gente falou na aula toda, né? Ou seja, um juro mais restritivo, mais estimulatório, como é que ele impacta no crescimento, no desenvolvimento, no lucro das empresas ou não lucro das empresas e tudo mais. Mas a gente vai aprofundar isso adiante também, tá bom? Como o cenário de reduflação impacta no mercado financeiro? Paulo, então, volta à questão do Howard Marks. O que importa e o que não importa no mercado financeiro? Isso aí, cara, tá vendo como é que as pessoas vão criando termos e tentando criar dificuldades para vender facilidades? Reduflação, não sei o quê. Cara, olha para isso aqui e define isso aqui, tá? Porque senão vai te gerar um problema maior do que se você não soubesse. É isso que o Howard Marks fala. Ficar o tempo todo absorvendo coisas, absorvendo informações que não são importantes, cria mais problema na gente do que se a gente não soubesse deles. Essa é que é a questão. Você não precisa saber disso, mano. Para. Beleza? Filipão, esses outros dados que você diz não ter relevante perante o macroeconomia influenciam na taxa de juros de alguma forma? Cara, tem muitas coisas que influenciam na composição da taxa de juros e eu vou explicar para vocês como é que ela é formada lá para frente. Como é que a taxa de juros é formada, tá? Tem uma equação para calcular a taxa de juros. Mas não quer dizer que, sei lá, saiu uma taxa de desemprego e ela vai impactar no juro? Não, é o contrário. Né? São esses mecanismos fundamentais que impactam lá na frente nos outros dados, e não o contrário. Tá? Vou responder a última e vamos embora. Felipe, os juros americanos permanecem no patamar atual até quando? Até quando o Banco Central quiser mudar. A perspectiva é que eu acredito que esse ano teremos uma redução nos Estados Unidos de 0,25. É o que eu acredito. Inclusive, na última reunião, o Fed disse que seria uma redução de 25 mesmo, né? Ao contrário do que se cantou no início do ano, falou em 4, 6 reduções, falando até a 2% de redução. Eu não acredito nisso, eu acredito em uma redução de 0,25 esse ano. E assim, o ano que vem a gente teria mais reduções, tá? Pessoal, a gente responde mais na próxima, eu vou encerrando aqui. Pode fechar o grupo, Fabiola? Sempre vai ser assim, tá? Terminou a aula, as próximas aulas são mais curtas, essa é a primeira, então ela é um pouquinho mais longa, eu tive que fazer as introduções e tudo mais. As próximas aulas a gente vai encurtar, vai ser de 1 hora, eu vou ficar aqui uns 20, 25 minutos respondendo perguntas, aí dá pra gente responder bastante pergunta, e as perguntas são só dos alunos lá no grupo, tá, pessoal? Não vou responder, eu vou sempre dar prioridade aos alunos lá no grupo, porque afinal de contas é justo, e vocês sabem como é que eu funciono. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu tô super animado, de verdade estou. É um projeto que eu queria fazer muito. O BMS é um projeto que, cara, eu estava babando para fazer. E ele começa por essas aulas de economia, por essas 6 aulas de economia que, cara, vai impactar
no resultado seu de mercado, vai impactar na sua vida no comércio, vai impactar na sua vida no dia a dia, no seu planejamento familiar, no seu planejamento financeiro. Entender todos esses mecanismos impacta em todos os lugares. Então, queria te convidar para você clicar no chat, se você não clicou ainda, entra lá no grupo do WhatsApp, lá você já estando lá dentro, você vai receber os materiais, tem acesso ao Drive, tem acesso às informações, aos cálculos de tesouraria que eu vou mandar amanhã de novo, e inclusive você tem acesso também ao convite para a semana Batendo o Mercado que a gente vai fazer na segunda semana de agosto, 3 lives que é o complemento, que é uma evolução, né, enfim, uma cereja do bolo desse treinamento de economia e o processo seletivo para quem não é aluno, quiser entrar na Academia Alta Renda, quiser entrar no treinamento BMS. Só clicar no link e entrar lá, que vai estar tudo disponível num lugar só, como é a comunidade agora. Falando para você, aluno, se você não recebeu as mensagens, está por fora do que está acontecendo, se eu fosse você, chamava o pessoal da equipe aí da Academia Alta Renda, trocava uma ideia com eles, porque a gente reformulou a comunidade inteira, inclusive reduzindo o preço, e se você está fora de lá, você está perdendo muito, e eu acho que você deveria ouvir o que eu tenho para te dizer. Então, manda mensagem para a gente aí no direct, manda, enfim, liga lá para os caras, entra no site, pega o telefone, liga lá para o suporte, eles vão te encaminhar. Mas, cara, nós mudamos completamente a Academia Alta Renda e nós estamos literalmente fazendo um negócio que o Brasil ainda não viu. O nosso formato não existe no Brasil ainda. Nós somos o primeiro, pioneiro, eu procurei saber, e justamente para a gente arregaçar o negócio aqui, e nós vamos mudar. O mercado financeiro nunca mais será o mesmo para você, você também não. É o meu compromisso ir atrás de todos aqueles que ainda não têm resultado e trazer eles para cá. Nós vamos para o topo, todo mundo junto, isso é um compromisso pessoal meu. Simples assim. Tá? E eu espero que eu possa contar com você lá dentro. Então, sucesso e sorte a todos sempre. Prazer imenso estar aqui de novo nessas lives de quinta-feira. Eu adoro fazer esse negócio aqui. Esse treinamento de economia era uma coisa que eu estava babando para fazer de vontade e finalmente ele saiu do papel. E quinta-feira que vem, às 8 horas do canal do YouTube, tem a segunda aula, são 6. Tem a segunda aula semana que vem, eu espero contar com você de novo. Convida as pessoas, se você quiser, manda esse link para elas podem entrar, tá liberado. Inclusive o treinamento é gratuito. Chama, mas o cara não é de mercado, chama ele para cá também, siga a gente no canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, siga a gente no Instagram, eu sou o Felipe Amorim, Academia Alta Renda, e chama todo mundo, inclusive o cara que não é de mercado, porque o cara que não é de mercado, mas por exemplo tem um comércio, ele vai ser impactado por essas aulas de economia também, ele pode melhorar o comércio dele, isso já aconteceu outras vezes. Chama ele também, tá bom? Sucesso e sorte a todos sempre, eu vejo você no topo.